Abramos as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8. Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8. E entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e chegou à sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado num leito. Jesus, pois, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: tem ânimo, filho, perdoados são os teus pecados. E alguns dos escribas disseram consigo: este homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que pensais o mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil, dizer: perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E este, levantando-se, foi para a sua casa. E as multidões, vendo isso, temeram e glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Nós vamos analisar este fato, e o tema da reflexão desta noite é o seguinte: na casa de Jesus. Na casa de Jesus. E de uma forma ampla, poderíamos dizer, a casa, quando Jesus disse em João 14:2, na casa de meu Pai há muitas moradas, se referindo ao céu. Casa como o local que nós estamos reunidos agora, casa de oração. Mas esse texto que nós acabamos de ler foi realizado, esse milagre, na casa de Jesus, na moradia de fato onde Jesus residia, na casa de Jesus. 3 evangelhos mencionam esse fato: Mateus, Marcos e Lucas. O evangelho de João não menciona este milagre. Menciona outros, mas este não. Portanto, evangelho de Mateus, evangelho de Marcos e evangelho de Lucas registra este milagre. E nós vamos analisar detalhadamente. Em Mateus capítulo 9, versículo 1 diz o seguinte: e entrando Jesus no barco, passou para o outro lado e chegou à sua própria cidade. Qual o nome desta cidade? Aí a gente vai para Mateus capítulo 4, versículo 12 e Mateus capítulo 4, versículo 13, para saber que cidade é essa. Mateus capítulo 4, versículo 12 e Mateus capítulo 4, versículo 13. Ora, ouvindo Jesus que João fora entregue, retirou-se para a Galileia,
e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zabulon e Naftali. Portanto, Jesus deixou Nazaré e foi residir em Cafarnaum. Há algumas traduções que usam a palavra Capernaum, então não há problema. Tanto Cafarnaum como Capernaum é referência a essa cidade que ficava na Galileia, cidade marítima. E aí nós vamos agora para Marcos, capítulo 2, versículo 1, e aí nós vamos ver exatamente, veja o tema, na casa de Jesus. E aí o que é que diz Marcos, capítulo 2, versículo 1? Alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa, isto é, na casa dele, onde ele residia, em Cafarnaum. Mas, aonde Jesus estava, as multidões, as pessoas sempre o procuravam. E aí nós vamos para Mateus capítulo 9, versículo 2, um paralítico levado a Jesus. E veja bem, na casa de Jesus, foi levado para lá. Mateus 9, 2, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Jesus, pois, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: tem ânimo, filho, perdoados são os teus pecados. Agora nós vamos para Marcos, capítulo 2, versículos 2 a 4, que menciona mais detalhadamente de que forma aquele paralítico teve acesso à casa de Jesus. Marcos, capítulo 2, versículos 2 a 4. Ajuntaram-se, pois, muitos, a ponto de não caberem, nem mesmo diante da porta. E ele lhes anunciava a palavra. Nisso vieram alguns a trazer-lhe um paralítico carregado por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Fizeram uma abertura no telhado da casa de Jesus, mas de qualquer forma aquele paralítico teria que ser visto por Jesus. Agora, por que eles entraram pelo telhado? Por conta da multidão. E o texto diz: ajuntaram-se, pois, muitos, a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta. E ele quem? Jesus, lhes anunciava a palavra. Nisso vieram alguns a trazer-lhe um paralítico carregado por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Portanto, Jesus, aonde estivesse, era procurado. Era procurado na casa dele, era procurado quando estava no caminho, era procurado na praia, era procurado no deserto. Aonde Jesus estivesse, ele era procurado. Mas nesse caso aqui específico, na casa dele, nem descanso tinha, nem sossego tinha. Porque imagine ele na casa dele, a multidão na porta, e acontece o quê? Um paralítico. E Jesus poderia chegar e dizer: bom, eu estou no meu descanso, eu não vou atender essa pessoa. Não foi isso que aconteceu. Em Lucas,
relata esse mesmo fato de como o paralítico entrou na casa de Jesus. Lucas capítulo 5, versículos 18 e versículo 19. Lucas capítulo 5, versículo 18 e versículo 19. E eis que uns homens, trazendo no leito um paralítico, procuravam introduzi-lo e pô-lo diante dele. Diante de quem? Diante de Jesus. Mas não achando por onde o pudessem introduzir, por causa da multidão, subiram ao eirado e telhado são sinônimos, subiram ao eirado, e por entre as telhas, mais detalhes, e por entre as telhas o baixaram com o leito para o meio de todos, diante de Jesus. Portanto, aquele homem foi levado para Jesus, levado pelos outros. Agora nós vamos para a reação dos escribas. E quem são os escribas? São os doutores da lei. Mateus capítulo 9, versículo 3. Aliás, 3. Mateus capítulo 9, versículo 3. E alguns dos escribas disseram consigo: este homem blasfema. Por que disseram isso de Jesus? Porque Jesus disse para o paralítico: perdoados são os teus pecados. E os doutores da lei sabiam que só Deus poderia perdoar pecados. E aí eles, consigo mesmo, disse em relação a Jesus: este homem blasfema. Marcos capítulo 2, versículo 6 e Marcos 2, 7 diz o seguinte: ora, estavam ali sentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que fala assim este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados, senão um só, que é Deus? E em Lucas capítulo 5, versículo 21 e 22, a mesma coisa a respeito dos escribas. O que é que ele diz? Então os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é este que profere blasfêmias? Se referindo a Jesus. Quem é este que profere blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, percebendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: por que arrazoais em vossos corações? Aí em Mateus capítulo 9, versículo 4, nós vamos ver o que? A onisciência de Jesus. Mateus capítulo 9, versículo 4. E o que é onisciência? Onisciência é que Deus, Ele conhece tudo. Não há absolutamente nada que Deus não conheça. E aí Mateus 9, 4 diz o seguinte: mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que pensais o mal em vossos corações? Em Marcos capítulo 2, versículo 8, diz a mesma coisa com outras palavras, mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles assim arrazoavam dentro de si e perguntou-lhes: por que arrazoais desse modo em vossos corações? Então Jesus sabia o que eles estavam pensando. E aí o que é que Jesus diz para eles? Olha, vocês estão pensando isto. E aí veio a pergunta de Jesus aos escribas, que está em Mateus capítulo 9, versículo 5. Pois, qual é mais fácil dizer: perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda?
As duas coisas apenas Deus poderia fazer: perdoar pecados e levantar um paralítico. Novamente a pergunta que Jesus fez aos escribas: pois qual é mais fácil, dizer perdoados são os teus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Qual seria a resposta dos escribas e fariseus? Qualquer resposta que ele desse, apenas Deus podia fazer isso: perdoar pecados e fazer um paralítico andar. E aí em Mateus capítulo 9, versículos 6 e 7, vem aí a cura do paralítico. Prestemos bem atenção: aquele paralítico, ele foi levado para a casa de Jesus, e ali na casa de Jesus ele foi curado duplamente. E nós vamos ver Mateus capítulo 9, versículos 6 e 7. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E este, levantando-se, foi para a sua casa. Veja, ele foi levado pelos outros, entrou pelo telhado, estava numa cama, estava no leito, e saiu com suas próprias pernas. Agora, como nós falamos, uma cura dupla. Primeiro, a cura da paralisia espiritual. Qual é a paralisia espiritual? Os pecados. Por isso que antes de curar fisicamente aquele homem, Jesus disse: perdoados são os teus pecados. Porque a pior paralisia que pode existir é a paralisia espiritual. E só tem um que cura a paralisia espiritual: Jesus Cristo. E o que é que faz com que uma pessoa seja paralítico espiritualmente? O pecado. O pecado. E Jesus disse isso em João capítulo 8, versículo 34. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então o pecado paralisa. Aquele homem, ele não estava só paralítico fisicamente, ele estava paralítico espiritualmente. E só Jesus conhecia a paralisia dele: paralisia espiritual e paralisia física. Aquele homem, ele poderia até continuar paralítico fisicamente, mas espiritualmente já estava garantido o seu acesso ao céu. Jesus disse: perdoados são os teus pecados. Mas ele foi curado duplamente, espiritualmente e fisicamente. Repetindo: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o que é que diz Mateus 9,7? E este, levantando-se, foi para a sua casa. E agora nós vamos à reação das multidões. Veja bem, a casa de Jesus, naturalmente, era uma casa simples, não era nenhuma mansão. Portanto, a quantidade de pessoas que estavam ali fizeram com que a casa dele ficasse bloqueada, a ponto de o paralítico ter que entrar pelo telhado. Mas qual foi a reação das multidões? Mateus 9:8. E aí nós vamos ver cada um dos textos que fala sobre a reação das multidões. Vamos ver em Mateus, vamos ver em Marcos e vamos ver em Lucas. Olha o que diz Mateus capítulo 9, versículo 8. E as multidões, vendo isso, temeram e glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens.
Em Marcos, capítulo 2, versículo 12, a parte D do versículo diz: de modo que todos pasmavam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa semelhante. E essa história, em inúmeros detalhes, nunca houve nenhum relato, nem mesmo de outro milagre de Jesus, onde alguém tenha entrado pelo telhado para ter acesso à casa de Jesus. Foi um fato assim, inédito, único. Então eles disseram: nunca, em tempo algum, vimos coisas semelhantes. Não vimos alguém paralítico entrar pelo telhado, não vimos alguém paralítico, Jesus dizer: perdoados são os teus pecados, e depois Jesus dizer: levanta-te, toma a tua cama e anda. E ele que entrou pela mão dos outros saiu com as suas próprias pernas, curado espiritualmente e curado fisicamente. Agora, em Lucas capítulo 5, versículo 26, tem a expressão que é maravilhosa a respeito do que eles testemunharam a respeito da cura daquele paralítico. Lucas capítulo 5, versículo 26: e tomados de pasmo, todos glorificavam a Deus e diziam, cheios de temor: hoje vimos coisas extraordinárias. Hoje vimos coisas extraordinárias. O que é uma coisa extraordinária? É aquilo que foge do ordinário, é aquilo que foge do comum. Imagine, é extraordinário um paralítico ser curado. É extraordinário um paralítico ter os seus pecados perdoados. Então eles disseram: hoje vimos coisas extraordinárias. E aí nós vamos pegar agora, figurativamente, quando nós estamos na casa de Jesus. Esta aqui é a casa de Jesus. E cada culto que a gente participa, a gente pode dizer: hoje vimos coisas extraordinárias. Não precisamos fisicamente ver coisas extraordinárias, mas espiritualmente, ao louvar, ao orar, ao ouvir a pregação, a gente pode dizer: hoje vimos coisas extraordinárias. E aquelas pessoas que estavam ali na casa de Jesus, a casa mesmo, lá em Cafarnaum, a casa de Jesus, aquela multidão, eles viram coisas que nunca na vida deles eles tinham presenciado, eles tinham testemunhado. E onde Jesus passou, aquelas pessoas viram coisas extraordinárias. Por exemplo, o cego de nascença, coisas extraordinárias. A ressurreição de Lázaro, coisas extraordinárias. A multiplicação dos pães, extraordinária. A transformação de água em vinho, coisa extraordinária. E para concluir, cada um de nós que está sentado aqui, nós podemos dizer: hoje vimos coisas extraordinárias. Por quê? Porque não fomos nós que demos a vida a nós mesmos. Nós somos extraordinários. Foi Deus que nos deu a vida. Cada um de nós que está aqui é a impressão digital de Deus. Quando a gente vê um ser humano, a gente vê
algo extraordinário. E não estamos falando comportamento do ser humano, porque para que o comportamento seja mudado, aí é preciso a cura da paralisia espiritual que Jesus disse para aquele paralítico: perdoados são os teus pecados. Mas quando nós vemos um ser humano, nós vemos a imagem e semelhança de Deus. Então nós somos extraordinários. Por quê? Porque não fomos nós que nos produzimos, não fomos nós que nos fizemos. Há 90 anos passados ou 100 anos passados, nenhum de nós existia. E Deus deu o privilégio de nós existirmos. Ele nos deu vida. E a certeza de que essa vida é extraordinária aqui e continuará sendo extraordinária quando chegarmos no céu. E aí a vida eterna, vida para sempre. Então, vale a pena visitar a casa de Jesus. A casa de Jesus, casa de oração. A casa de Jesus, onde ele viveu lá em Cafarnaum, não existe mais. Hoje é só uma recordação arqueológica. Só. Mas a casa onde ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas, é a casa onde nós um dia iremos. E não iremos para as outras pessoas mais até logo, nem até breve. Vai ser um culto eterno, um culto para sempre, quando chegarmos no céu. João 14, 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Portanto, que Deus coloque essas verdades em nossas mentes, em nossos corações. Nós não somos paralíticos fisicamente, e no momento que nós aceitamos Jesus, nós fomos curados da paralisia espiritual, e que outras pessoas, aonde a nossa voz possa alcançar, que ainda não entregou sua vida a Jesus, nesta noite possa aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Que Deus nos abençoe. Amém.